5 minutos. Então, assim, só complementar um pouco a fala até do vereador Oswaldo, assim, da questão dos jovens, que eu vi que é uma angústia muito grande dele, né? Provavelmente a gente vai iniciar um grupo, uma atividade que é uma oficina de capoeira, que tem por lógica, a princípio, essa é a nossa, é o que a gente chegou até agora na teoria, a prática a gente vai ver depois se funciona, né? Para trabalhar um pouco essa questão deles, da questão do movimento, daquela energia que muitas vezes acaba tendo, né? Que tem um dos focos a questão do usuário de drogas. Então, é uma das atividades que talvez entre para o CAPS também. O vereador Moacir falou a questão da oficina do artesanato, que era feito, né? Para nós, o artesanato é um braço muito forte do acompanhamento, como maneira de ocupar um pouco a pessoa naquele turno. Se a gente pegar uma dependência química que está num uso bem significativo, daqui a pouco, se ela passa o dia no CAPS, é o dia que ela passa sem usar. E isso, para nós, como equipe técnica, é um ganho enorme, porque aí você pode propiciar um outro caminho. Lembrando que tem alguns estudos que indicam, assim, estudos na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil também, que se o usuário de droga, que eu vi que geralmente é um tema que chama muita atenção, se a gente consegue propor alguma outra alternativa, independente de qual alternativa, mas desde que ele entenda como interessante, ele vai optar por esse caminho e não pelas drogas. É o que a gente vê muito bem do CAPS. Assim. Basicamente, o nosso desafio não é só dizer para ele não usar droga, nós vamos colocar o quê no lugar. Querendo ou não, é um momento de lembrança que a gente acaba tendo, né? É um momento que ele, muitas vezes, tem um momento de prazer também, precisa se dispor a algumas outras coisas. Então, a oficina de artesanato, a gente vê na questão da resolutividade para que possa vincular melhor, e é um passo muito importante. Eu acho que o vereador Fernando pediu da questão dos encaminhamentos, se isso era correto ou não, né? O que eu vou lhe orientar? Assim, na verdade, eu parto do princípio que, se deu certo, funcionou. Mas o que acontece? Isso é uma preocupação grande nossa, quanto profissionais do CAPS, esses encaminhamentos para internação em outros lugares que não passam pelo CAPS, como é que vai ser essa volta da pessoa? Né? Porque o que a gente percebe na prática, isso é o dia a dia. A pessoa ela vai num local, provavelmente ela vai cumprir esse período nesse local, mas o desafio maior é num retorno, e é numa volta à sociedade. E essa pessoa vacariana, ela não vai poder passar a vida toda fora. Então, independente dos 21, dos 30, 60, 6 ou 9 meses, né, ela vai ter que ter um retorno. Então, independente da conduta inicial, seria interessante uma orientação que ela vinculasse ao CAPS, porque o CAPS é o serviço que vai agir no território, ensinando as coisas que ela precisa mudar, daqui a pouco os cuidados que ela precisa ter. Parece básico, parece óbvio, mas muitos não têm. Né? Daqui a pouco o sujeito, a gente vê uma coisa prática, às vezes ele interna um bom tempo e ele volta, a primeira coisa que ele faz, quando é uma questão do álcool ou droga, ele vai lá visitar os amigos, que vai ter a droga, vai ter a bebida. Então, isso é uma das orientações, fora propor alguma outra alternativa, né? Porque daqui a pouco o que vale para mim não vale para os outros. Então, se é correto ou não, eu digo que depende muito do caminho, depende muito da questão depois, né? Mas acho que junto pode caber uma orientação de tentar vincular no CAPS para essa volta, que é o desafio maior, porque às vezes eles vão para os lugares, a gente sabe que tem muitos lugares que fazem um acompanhamento muito bom fora, mas o desafio é na volta, que tem as lembranças positivas ou não, então aí que precisa ajustar, e aí o desafio maior. E acho que aí a gente, como município, tem que pensar uma questão nisso, de manter esse vínculo. Assim, hoje o carro-chefe é o CAPS, que é o CAPS que vai acionar os outros dispositivos também, né? E a grande dificuldade é a volta mesmo, para encontrar um emprego, para motivar, para procurar, porque talvez não seja de uma hora para outra. Né? O mundo sai de lá num mundo diferente do que o mundo real, né? Então a gente precisa dar uma acompanhada aí. Com relação ao acompanhamento do atendimento a 24 horas, né, que o vereador Douglas pediu, na verdade, o que a gente tem de orientação, não é um pensamento meu, é que existe uma rede de atenção psicossocial que talvez precisava ser motivada, né, que envolve a IUPA, hospital. Quanto a CAPS, a gente já questionou, existiu um movimento, há uns 3, 4 anos atrás, de fazer um CAPS AD. Trabalharia um outro CAPS, além do nosso, específico para álcool e droga. Mas acabou, isso seria regional, precisaria incluir outros municípios, mas depois acabou não andando muito, por troca de governo, mudança de gestão, enfim. Né? Mas hoje a orientação que a gente tem é fortalecer um pouco essa rede, né? Que ela pode ser 24 horas se ela englobar outros serviços, aí teria que ver a demanda, a disponibilidade, os recursos, né? Material, enfim, pessoal. Né? Então, hoje o modelo que a gente tem é muito isso. E a questão da família, porque às vezes a gente também inclui a família nesse cuidado. Né? Ele não precisa ser obrigatoriamente só técnico. Claro, o técnico ajuda, mas, enfim. Pode concluir, gente. Tá. Não, só para concluir, então, assim, a gente fica à disposição pelo CAPS.
A gente tem um perfil no Facebook que nem sempre a gente consegue alimentar porque não dá tempo, né, mas à disposição. Eu lembro, assim, muitas vezes as pessoas nos procuram, um familiar, o sujeito, ou algum ente público mesmo, para uma internação. Eu gosto sempre de mudar um pouco. Eu acho que o que tem que ser buscado é um tratamento. Né? O tratamento é muito mais amplo e envolve muito mais coisas. Então, só agradecer e deixar essa questão do tratamento como uma forma de cuidado que é muito mais ampla, e é um desafio para nós também. Mas obrigado pelo espaço mais uma vez, e a gente também está à disposição para visita, enfim. Para nós seria ótimo. Né? Obrigado. Viu? Da mesma forma, Clerson, para te parabenizar mais uma vez e dizer que sempre que precisar, os 15 vereadores aqui estão com os gabinetes abertos, estamos à disposição. Vou suspender a sessão, então, por 3 minutos. Na pauta, projeto de lei executivo número 125 de 2018 em segunda discussão. Estabelece, no âmbito do município de Vacaria, sanções e penalidades administrativas àqueles que praticarem maus tratos aos animais e dá outras providências. O projeto tem por finalidade punir os atos cometidos que proporcionarem sofrimento aos animais. E para essa finalidade é necessário que as autoridades competentes assumam seu papel nesta luta, a fim de diminuir a população de animais submetidos à crueldade.
Projeto de Lei Executivo número 144 de 2018 em segunda discussão. Abre crédito especial no orçamento em execução. Abertura de crédito no valor de R$ 34.550 será utilizado R$ 9.000 para a realização de oficinas que visam a saúde alimentar de pacientes atendidos pelo setor de nutrição, R$ 4.350 para aquisição de materiais educativos e o valor de R$ 21.200 na aquisição de balanças adultas e pediátricas. Projeto de Lei Executivo número 145 de 2018 em segunda discussão. Autoriza a suplementação no orçamento em execução. A suplementação no valor de R$ 190.000, objetivo pagamento dos profissionais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e setores vinculados. Com a palavra, por 5 minutos, liderança do governo, vereador Moacir. Abro mão, excelência. Liderança da oposição, vereador Oswaldo. A favor e abro mão. Liderança do PSB, vereadora Rita. Senhor presidente, colegas vereadores e demais presentes, há 20 anos atrás, eu estava com 30 anos e comecei a luta pela causa animal de forma voluntária e precursora, abrindo caminhos no município onde as pessoas não entendiam muito bem e o respeito aos animais era zero. Hoje estou aqui com 50 anos, 20 anos depois, fundei 2 ONGs, continuo hoje com mais de 100 cães na minha casa atendendo, dando suporte para os lares temporários e as protetoras independentes com ração, com ajuda de veterinário. Então, hoje, estar nessa casa, fui a mulher mais votada, com 838 votos, 839 porque um era meu, e tive um gasto na minha campanha de R$ 216. Então, esses votos foram sinceros, esses votos foram um reconhecimento de uma luta. E, então, 1 ano e 9 meses depois, então, começamos a colher os frutos. Essa lei, a redação dessa lei, a nível de município, contra a crueldade aos animais, ela vem dar um atalho, ela vem dar poder de polícia administrativa ao executivo, que, através de um fiscal, vai poder autuar as pessoas. Hoje a gente tem a Lei Federal 9.605, mas a gente sabe que ela acaba nunca dando em nada, os vizinhos acabam se indispondo, um tem que testemunhar contra o outro, aí tem que ter advogado, faz uma confusão muito grande, e as pessoas acabam não denunciando por não querer, por não querer perder dia de trabalho e ao fórum testemunhar. Então, essa lei ela vem dar um atalho. E aí as pessoas nos dizem, mas como vai saber? Olha, a hora que identificar um e ele for multado, vai servir de exemplo para os outros. O respeito vai começar a acontecer. Se o teu vizinho não dá água para o cachorro, se o cachorro está numa corrente curta, se o cachorro está sem casinha, vem o fiscal da prefeitura e autua. É preciso colocar respeito. A questão dos animais no município de Vacaria assim, está demais. Eu acho que se houvesse um ranking, eu acho que no Rio Grande do Sul, Vacaria estaria liderando de tanto descaso com os animais. Nós temos um lixão na perimetral, o lixão do Esquil, assim chamado, apelidado de lixão do Esquil, onde diariamente se abre o porta-mala dos carros e se abandonam animais lá. Num total descaso, num total desrespeito à lei. Então, eu, como vereadora, agora, ocupando essa cadeira nessa casa, eu acredito no tripé, que é conscientização nas escolas para tornar as crianças futuramente adultos melhores e que respeitem mais a vida dos animais, multar os adultos que cometem as infrações e que dão maus exemplos aos seus filhos, não é? E castrar, porque precisamos pegar o problema na ponta. Então, estamos agora começando a colher os frutos, logo aí vem a minha emenda impositiva com as castrações. A questão da conscientização, a gente já enviou projetos de lei ao meio ambiente para que oriente as crianças na escola. Então, estamos trabalhando. Essa doação de metade do meu salário que venho fazendo, ajudando com custos de veterinários, isso, quando acabar o meu mandato, acabou, não sei se a gente vai ter um segundo, não sabemos disso, mas as leis e os caminhos que a gente conseguir, o que conseguir ficar, das leis do município em benefício aos animais, isso que vai ficar, isso que vai ter importância. Então, é com muito orgulho hoje que eu digo que me encontro, então, no ápice dessa luta, e no Legislativo, através de cobranças ao Executivo, a gente vai conseguindo abrir os caminhos, então. Sem mais, eu peço o apoio dos colegas e obrigado. Liderança do PSDB, vereadora Vanessa. Abro mão.
Liderança do PT, vereador Douglas. PTB, vereador Marcos. PDT, vereador Fernando. PMDB, vereador André. PP, vereador Marcelo. Irmão. Não havendo mais. Algum vereador gostaria de usar a palavra, nos escrever? Vereador Saraiva? Eu não posso deixar, senhor presidente, de parabenizar a colega vereadora Rita pelo trabalho, né, e ressaltar a importância do projeto e dizer que tem todo o nosso apoio, porque a gente, quando visita os bairros, quando visita algumas residências, você vê situações que são lamentáveis. Você vê cachorros com uma soguinha assim, muito pequena, né, condições de higiene, alimentação, às vezes o cachorro não tem força nem para latir. E não falo só em cachorros, também gatos, enfim, animais em geral. Então, total apoio e me coloco à disposição naquilo que puder ajudar, porque, além de tudo, é questão de saúde pública. Muito obrigado. Vereador Papado. Boa noite, presidente. Boa noite às pessoas que se encontram nesse plenário, as que estão nos assistindo via internet. Senhor presidente, eu só quero fazer um pequeno registro aqui, que já foi pedido, acho que há mais de mês, foi feito um conserto de esgoto aí pela Secretaria de Obras, e está acontecendo lá um problema, um desnível no calçamento, na esquina lá com a Inácio Vieira, com a Coronel Avelino Paim. O local já foi consertado algumas vezes, ocasionando por rompimento da rede de esgoto. Desde o último dia do concerto, está ocorrendo um enorme desnível no local. Isso está oferecendo risco para as pessoas que passam por ali de carro, de moto. Então, eu pediria mais uma vez, já foi feito pedido lá, que a Secretaria de Obras desse uma olhadinha nisso aí. Para nós, já faz mais de 30 dias que foi feito esse pedido. Que o tempo melhore aí, eles dêem uma olhadinha com carinho isso aí. E outra coisa que eu ia pedir mais um pouco aqui, senhor presidente, a respeito da parada de ônibus do bairro Monte Claro, que eu não sei por cargas d'água que foi tirada aquela parada lá, aonde se concentra o número de pessoas, mais ou menos 70% do pessoal que mora no bairro Monte Claro, ali aos arredores, ali no Chico Mendes, Santana, eles faziam uso daquela parada ali para se abrigarem por causa do tempo, a chuva, o sol. Infelizmente, foi tirado, porque a dona daquela casa ali, não me falha a memória como me falaram os vizinhos ali, ela é mãe do Adelar Kellerman. E daí o inquilino, para não sair dali, falou que é muito barulho do pessoal de manhã cedo ali, que vão pegar o ônibus para trabalhar, mas é melhor conversar para ir trabalhar do que ficar fazendo baderna ali, roubando dos outros. Então, daqui a pouco, a gente vê a situação só de uma pessoa e deixa um monte de pessoas ali no tempo, ali precisando daquela parada ali, e tiraram, conversei com o seu Zair ficou, me enrolou e acabou me deixando, né, eu meio no ar ali, sem fazer nada, pediu para mim conversar com mais 2 ou 3 vereadores aí, mas isso é coisa que eles têm que olhar não para uma pessoa só, mas sim para um coletivo. São pessoas que são trabalhadores, que pegam ali a partir das 6 horas da manhã, vão até quase 8 horas da manhã ali, esperando o ônibus, ali abaixo de chuva. Então, eu não acho justo isso aí, e peço, se ele estiver nós assistindo nesse momento aí, que eles dêem uma atenção especial aí. Amanhã eu vou conversar com o Gilmar ou com o prefeito aí para nós ver. Alguém vai ter que dar uma atenção aí para nós repor aquela parada de volta lá. O pessoal está muito carente daquilo lá. Não adianta nós pensar só numa pessoa, nós temos que pensar no coletivo. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais manifestações, os referidos projetos cumprirão o trâmite normal. Na ordem do dia. Queres que eu leia em bloco também, vereador? Projeto de Lei Executivo número 133 de 2018, comparecer. Autoriza suplementação no orçamento em execução. A suplementação no valor de R$ 150 mil será destinada ao pagamento de sentenças judiciais de requisições de pequeno valor contra o município, os quais tiveram crescimento de 29% em relação ao ano de 2017. Projeto de Lei Executivo de número 141 de 2018, comparecer.
Autoriza a suplementação no orçamento em execução. A suplementação no valor de R$ 268 mil, objetivo pagamento do parcelamento do INSS do município, o qual aderiu ao Programa de Regularização de Débitos Previdenciários dos Estados e Municípios. Projeto de Lei Legislativo número 20 de 2018, de autoria do vereador Fernando Maciel, do PDT, com parecer. Acrescento o parágrafo único ao artigo 5º da Lei de número 2.553 de 2007, que dispõe sobre a denominação de logradouros e bens públicos do município de Vacaria. O projeto prevê que a proposição de um novo nome para ruas ou escolas, por exemplo, seja subscrito por no mínimo 2/3 dos membros da Câmara. Com a palavra, por 5 minutos, liderança do governo, vereador Moacir. Liderança da oposição, vereador Osvaldo. Liderança do PSB, vereadora Rita. Abro mão. Liderança do PSDB, vereadora Vanessa. Abro mão. Liderança do PT, vereador Douglas. PTB, vereador Marcos. PDT, vereador Fernandes. Sendo eu, senhor presidente, que coloquei o projeto 020 de 2018, que altera ali a resolução dessas indicações, dessas nomenclaturas. Peço o apoio dos colegas para que não hajam constrangimentos em futuras decisões aqui na casa, que não é esse o objetivo, e muitas vezes, através do diálogo com mais tempo de análise, diferente do que são hoje, que vem direto para a votação, a gente possa até ter uma decisão mais racional, mais tranquila sobre essas questões de nomenclatura. Então, peço o apoio dos colegas para a gente organizar, regulamentar essa questão. Liderança do PMDB, vereador André. Liderança do PP, vereador Marcelo. Abro mão. Algum vereador gostaria de usar a palavra? Quer usar teu tempo? Tu tem 4 minutos ainda, está no teu tempo. Senhor presidente e demais colegas, venho aqui fazer um apelo ao Executivo, à Secretaria de Obras, que há 5 meses a gente fez um pedido para que se fosse feito um reparo naquela estrada, na comunidade das Pedras Brancas, na saída para Caxias ali, passando aquela curva forte ali, 2, 3 quilômetros adiante, onde tem vários moradores ali que moram aqui na cidade, outros são pequenos produtores. Coincidentemente, o ex-prefeito Eloy também tem uma pequena propriedade ali e creio eu que não é por isso que não está sendo atendida aquela região. Creio eu que não é por isso. Sei da capacidade que tem a Secretaria de Obras e quem está à frente lá quer o melhor para a Vacaria, tenho certeza disso. Mas não é possível a gente fazer um pedido 5 meses atrás e agora ter que refazer ele. E além de refazer ele, ainda o pessoal lá fez um abaixo-assinado, por causa que a própria estrada não contempla a largura. E tem aqui, senhoras e senhores, fotos que a gente vai publicar também de acidentes lá, com moradores lá, porque não tem como tu enxergar numa curva o carro que vem, até por causa das dimensões da estrada. O pessoal mandou um abaixo-assinado aqui, até eles queriam vir e tal, mas o horário que eles poderiam seria mais tarde, provavelmente venham amanhã, mas nós vamos protocolar hoje. E queremos fazer hoje esse pedido, encaminhar junto esse abaixo-assinado, pedir para a Secretaria de Obras que atenda a comunidade lá de Pedras Brancas, que é simples, até porque as cercas que tem lá já estão reduzidas para dentro, já estão para dentro da propriedade. Não vai ser tirado cerca do lugar. Mas isso nem precisava eles estarem dando explicação, por causa que são moradores de Vacaria, pagam seus impostos também, como todos nós aqui, só que não tem o mesmo atendimento. Como falei numa outra sessão, a questão lá do refugiado, que é um local de maior circulação, né? E
vieram para cima de mim que a gente estava inventando, pois teve que fazer um vídeo com moradores de lá para o pessoal acreditar. Então, agora, mais uma vez, agora antes de falar, já peguei as provas do pessoal lá, o abaixo-assinado que os moradores mesmos organizaram, eles mesmos fizeram, eles mesmos pegaram a assinatura. Então, fica aqui o pedido para a Secretaria de Obras analisar essa situação e dar celeridade nesses pedidos urgentemente, porque de lá saem a produção de pequenos frutos de famílias que necessitam daquele trânsito lá o quanto antes. Era isso, senhor presidente. Pode ter certeza, Fernando, que não é perseguição. Esse governo não é disso. Sim. Governo totalmente imparcial, justo. Deve ser coincidência, acho. Vamos lá, então. Vamos começar. Não havendo mais manifestações, os referidos projetos e atas estão em processo de votação. Vamos começar pela ata da 82ª sessão, realizada no dia 10 de agosto. Está em processo de votação nominal. Vereador Fernando, o senhor está sem notebook, vai ser nominal o voto, né? A favor. De todos os projetos. A favor. A favor, Vossa Excelência. Mais alguém sem sistema, sem computador? A favor. Favor. Espera aí só um pouquinho. Vereador Douglas, vereadora Selmari, favorável. Vereador... Favor, presidente. Depois deixa eu dar uma olhada só. Não precisa ser hoje, né? Pode ser outra hora. Vereadora Rita, favorável? Sim. Doutor Joaquim, Oswaldo, André. Vamos fazer nominal, então, os próximos. A ata da 82ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Não está abrindo a opção de votar a favor ou contra. Pô, só para me derrubar, presidente, só porque eu falei. Vereador André. A favor. A ata da 83ª sessão foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei de número 133 de 2018. Está em processo de votação nominal. Vereadora Rita e vereador Valdemir. A favor. Projeto de lei número 133 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 141 de 2018. Está em processo de votação nominal. A favor. Vereadora Selmari. Projeto de lei de número 141 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 20 de 2018. Está em processo de votação nominal. A favor. A favor. Vereador Marcos. Projeto de lei legislativo número 20 de 2018 foi aprovado por 13 votos a favor e 1 contra. Na comunicação urgente de líder,
Vereadora Vanessa de Almeida Bueira. Passar para o colega Moacir. Obrigado, Vanessa. Obrigado, senhor presidente. Se eu fazer o mais breve possível. Novamente, senhor presidente, a preocupação dos taxistas do centro e de todos os lugares da nossa cidade está grande. Hoje foi procurado novamente pelo Nilvo, Ivan, Marcelo, Buzim, Danel, Paulinho, aonde há táxi clandestino fazendo corridas muito barata e o qual estão fazendo baixos assinados para que as pessoas se mobilizem para que exista o Uber. Mas se querem fazer isso, que eles façam o que tem que ser feito, paguem seus impostos, faça corretamente para não prejudicar os taxistas, porque eu acho errado os taxistas pagando impostos e estão ali sendo prejudicados numa corrida onde custa 15, os outros cobram 7, 8 pila. Então, o preço da gasolina, 5,5, eu acho que é inviável um carro fazer uma corrida por apenas R$ 2,00, R$ 2,00 e pouquinho, um pouco menos, um pouco mais. Então, eu acho que está na hora da gente, sim, se eles querem que se legalizem, que façam o que tem que ser feito, mas não prejudicar as pessoas que estão ali tentando sustentar as suas famílias. Também quero dar uma notícia à população de Vacaria, que graças a Deus já estava sendo tarde o posto da Júlio voltar a funcionar, o qual 30 dias, pouquinho menos de repente, já esteja novamente sendo atendido lá as pessoas que necessitam. Também uma boa notícia para o pessoal da Samuel Guazelli, em frente ao Cebolu, R$300 mil, Mauro Pereira, liberado, aprovado. Só não está sendo feita esta obra porque é ano político e não se pode fazer nada sendo verba federal. Então, após, sim, a eleição vai ser começado esse trabalho e pode ter certeza que essas pessoas que há muitos anos reivindicam por esse calçamento vão ter, sim, o calçamento nas frentes de suas casas. Também quero falar, não da Secretaria de Obras, mas sim João Acauã Filho, o qual fez muitos tapa-buraco na nossa cidade, com empresa terceirizada. Assis Brasil, Júlio de Castilho, Dom Pedro II, presidente, Kenneth, Borges de Medeiro e vários outros locais foram feitos esse trabalho, o qual a Secretaria teve participação também com os funcionários, mas temos que parabenizar o trabalho que está sendo feito em tapa-buraco, porque a nossa cidade estava realmente precisando disso, por favor. Também estive na Carlos Schiller, na semana que se passou, onde tinha uma boca de lobo, céu aberto, esgoto correndo por cima do asfalto, onde fui lá numa terça-feira, à tarde, juntamente com o setor responsável, que é o João Acauã, onde a gente procura ele e imediatamente os problemas são resolvidos, sim. Onde a gente constatou e conversou com o Soró, onde foi o caminhão lá fazer a limpeza daquela boca de lobo. E também domingo fui lá para ver se estava tudo correto devido às chuvas que deu e conversando com os moradores, graças a Deus também está resolvido este problema, que era tão simples, mas parecia tão difícil para algumas pessoas. E que foi resolvido e, graças a Deus, está normal, onde as pessoas não tinham como reclamar para ninguém, onde me procuraram e eu tomei providência, sim, junto com a Secretaria de Obras, que não foi o secretário de Obras, foi João Acauã Filho, e o caminhão foi lá e limpou, porque o pessoal não aguentava o cheiro, gente do céu, era um caos. Eu fui lá e constatei, tirei fotografia e trouxe para a administração para ver se as pessoas daquele local mereciam aquilo. Ninguém merece, em local nenhum. Por mais pobre que seja, as pessoas, a gente tem que ter respeito e dignidade por elas, o qual eu fui lá e, graças a Deus, conseguimos resolver. Obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos os gremistas,
que cheguem hoje à noite e amanhã cheguem aqui felizes com 2-0 para o Chapecó, se Deus quiser. Um abraço a todos. Na comunicação, urgente de líder, vereador Douglas Sense. Presidente, somente desejar boas-vindas ao nosso colega, companheiro de partido, Diomir, que está novamente na casa. Tenho certeza que o mesmo fará um grande trabalho. E vou passar a comunicação urgente ao nosso companheiro que chega hoje para exercer esses 15 dias de vereança. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas que nos acompanham, eu quero agradecer imensamente as boas-vindas de todos, né? A alegria de estar aqui com vocês. E acompanhando os debates da casa, me preocupa bastante, senhor presidente, porque nós tivemos um projeto que venceu as eleições o ano passado e a gente torce que esse projeto dê certo, né? Nós somos cidadãos de Vacaria, nós, né, ganhamos quando a administração vai bem. Mas eu não posso deixar de comentar e de ressaltar e de pedir providências que alguns setores da nossa administração não vão bem. Eu vi o colega Fernando falar da Secretaria de Obras, a gente percebe que há um total falta de método, um total despreparo, né, uma total falta de organização, né, dessa secretaria. Eu cito como exemplo, nós tivemos a nossa obra lá, que foi concluída, do alagamento lá no bairro Jardim América, a nossa obra de esgoto, mas até hoje tem cano que está lá no meio da avenida, né? E alguns que foram recolhidos, a gente teve que insistir. Daqui a pouco alguém leva embora um cano, então há assim, uma total falta de organização, não existe um método, né? Por exemplo, a nossa calçada, né, ali da nossa praça, hoje nós fizemos um pedido de providência para que se reponha as pedras e que se retire os entulhos. Veja só, senhor presidente, os entulhos não foram retirados, né? Então, se começa uma obra, não termina, eu tenho certeza que os vereadores da situação também não estão contentes com essa parte, né? Então, fica aqui o meu registro, senhor presidente, se possível, a casa também fazer um pedido para que se organize, né, para que não precise toda hora o vereador estar fazendo pedido de providência. Eu vi o colega Papado também comentando, né, e que jamais também se faça distinção, se é vereador da oposição da situação, né, porque o vereador da oposição, quando ele pede, ele está pedindo para a cidade, não está pedindo nada para si. O mesmo salário que ganha um vereador da situação, ganha um da oposição. Então, quem ganha com isso é a comunidade de Vacaria. Nós tivemos um projeto que, durante a campanha, né, se dizia que iria reduzir 30% dos cargos de comissão. Na verdade, se aumentou os cargos de comissão. Agora, semana passada, iria vir, ainda bem que o atual prefeito teve a sensibilidade de retirar o projeto, se aumentando em 10% o IPTU. Eu nem sei para quanto queria ser o aumento da taxa de lixo, porque eu fui lá na prefeitura e não consegui uma explicação, né, de qual que seria o cálculo, como que seria. Então, que se faça o dever de casa, né, cumpra aquilo que se prometeu durante a campanha, né, que se economize recursos, porque a administração interior entregou com 7 milhões em caixa, com outra quantia, ao redor de 7 milhões empenhado, de obras licitadas e andando, e nesses 1 ano e 9 meses, como é que se desorganizou as contas, né, que virou esse caos que você conversa com as pessoas em Vacaria, né, e que saudade do ex-prefeito. Isso é muito ruim, né, a gente precisa andar para frente. Então, senhor presidente, senhores vereadores, fazer o meu registro, não como que a gente torça que esteja dando errado, que dê errado, mas que se melhore, porque é lamentável, né, para a nossa comunidade de Vacaria que se continue essa desorganização. Nós precisamos de um método, né, nós precisamos de não se preocupar com outras coisas, vereadores, que o serviço ande, né, sem necessidade de a gente estar com toda essa preocupação. Como eu citava antes, né, a gente fazer um pedido de providência para retirar entulho da praça, sabe? Pedido de providência para recolher canos, né? Isso não é lamentável. Então, fica aqui o meu registro. Vocês me desculpem, mas eu não poderia deixar de falar,
né, porque é algo assim que a gente escuta diariamente e presencia diariamente da comunidade de Vacaria. Teve na reposição, quando foi feita a nossa obra de esgoto, que eu fiquei 2 horas correndo atrás de prefeito, atrás de secretário, para levar cano, porque a obra estava parada, não tinha o cano e os funcionários estavam de braço cruzado. Ficaram quase um turno inteiro. Quem que paga essas horas que as pessoas ficaram paradas, né? Então, fica aqui o meu registro, né, que a gente faça o nosso papel, que cobre providências. Muito obrigado. Sabe, Saraiva, que um bom gestor tem que saber identificar e reconhecer suas limitações. E, em contrapartida, tem que se cercar de pessoas boas. E a Secretaria de Obras, embora ela tenha excelentes profissionais concursados, ela também está muito gerida, muito mal gerida, assim como a nossa atual administração. Então, se tu é limitado em alguma coisa, tu tem que colocar alguma pessoa que seja mais competente que você em determinado setor, e não pior ou igual. Uma tragédia anunciada esse governo. Na comunicação, gente de líder? Presidente, eu já usei a comunicação de líder, mas só 30 segundos para fazer um comentário referente ao perfil dos vereadores do Jardim América. Estava vendo o colega Saraiva falar, é o gaúcho mais autêntico. O Marcelo já é um gaúcho mais ou menos. Aí estava olhando para o vereador André, estava com um terno hoje que passa de 3 dígitos. Não fala português esse terno dele. Não, brincadeira à parte. Só pra... Senhor presidente, eu me sinto andarilho perto dos colegas aí, viu? Não, eu iria fazer uma crítica no colega Fernando, mas aí agora eu olhei para trás... Acabou seu tempo, tempo, bom. senhor Marcos. Desculpa, presidente. Herbert, chama ele aí. Pode concluir, vereador Marcos. Não pode, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, sobre a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos.